Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Vamos acompanhar algumas entrevistas gravadas especialmente para você. Vamos às entrevistas. Estamos aqui com Jean Paul Prats, diretor-presidente do CERN, que vai falar sobre energia eólica, crise, recursos renováveis, enfim, tudo um pouquinho sobre economia Rio Grande do Norte. Jean Paul, boa tarde. Vamos começar conversando sobre energia eólica, que é o assunto que mais salta aos olhos quando se fala do CERN. Como é que está atualmente a situação da energia eólica no Rio Grande do Norte e quais as novidades que se tem sobre esse assunto? Bom, boa tarde. Na verdade, nós temos aí uma boa situação do ponto de vista estatístico setorial, né? Nós somos hoje os líderes, né? O Rio Grande do Norte é o líder nacional em capacidade instalada de geração eólica. É também o líder em geração efetiva, né? Ou seja, em produção de energia a partir da fonte eólica. E tem também aí praticamente 1,5 gigawatt em construção já contratados. Portanto, investimento garantido dos próximos 3 anos. Isso quer dizer que nós já ultrapassamos, por exemplo, o número da barreira, né, dos 3 gigawatts, é um número muito importante, 3.000 megawatts instalados, operando, né, e temos mais 1,5 giga para entrar. Isso dá aí cerca de uns 15 bilhões investidos já desde 2008 até hoje, uma geração de empregos aí da ordem de 25 mil, 30 mil empregos nesse período. E temos expectativas ainda de que nós mantenhamos essa liderança. Há alguns percalços que nós vamos falar aqui a respeito deles, principalmente relacionados com a infraestrutura de transmissão, mas temos aí vantagens que são insuperáveis. Nós temos realmente um potencial eólico ainda explorado em 1/3 do seu potencial. Nós não chegamos ainda nem à metade da exploração do que a gente pode ter em relação ao recurso eólico. Temos a fonte solar entrando com muita importância, inclusive em caráter híbrido com os parques eólicos, ou seja, nos mesmos locais onde você tem instalações de eólica, você pode colocar instalações fotovoltaicas aproveitando a mesma infraestrutura de acesso, de linha de transmissão, de subestação, etc., portanto, sendo mais competitivo, tornando essa fonte também mais competitiva. E temos aí alguma expectativa também de trazer a cadeia produtiva, né, que é uma coisa que é desafiadora. Nós temos um desafio logístico importante, nós vamos tratar disso também, mas realmente a gente tem uma expectativa que nos próximos 10 anos a gente consiga começar finalmente a ter condições, a reunir condições para atrair a cadeia produtiva como um todo. Perfeito. Em relação a isso que o senhor falou, o Rio Grande do Norte está preparado ou está em vias de se preparar para receber investimentos externos, para comportar toda essa cadeia produtiva e fomentar e aumentar a produção? Veja bem, o nosso grande desafio, primeiro era o desafio de realmente incorporar o Rio Grande do Norte como horizonte, como local de investimento preferencial para a geração eólica. Esse desafio foi vencido. Nós hoje não precisamos convencer ninguém mais de que aqui é o melhor lugar para se investir em geração de energia eólica, eu diria até do mundo. Então, talvez empatado aí com mais 1 ou 2 localidades do mundo, inclusive o Ceará e a Bahia, né? Enfim, nós temos aí uma grande capacidade de mobilizar futuros investimentos em geração eólica. No entanto, nós tivemos sempre esse desafio desde o início do processo. Quando eu ocupei a Secretaria de Energia, também vivi esse desafio, embora não fosse o mandato da Secretaria de Energia, sim da Secretaria de Desenvolvimento, mas que era de criar condições para trazer fábricas de equipamentos, prestadores de serviços de maior porte, portanto, essa cadeia produtiva que gera, né, também empregos diretos e indiretos importantes, justamente na fabricação dos equipamentos, no desenvolvimento tecnológico. E o desafio nisso aí não é um desafio só do setor eólico, é um desafio de política de desenvolvimento do Estado, vinculado principalmente a um ponto crítico que, a meu ver, é 90% responsável pelo fato de nós não conseguirmos atrair indústrias de grande porte, que é a ausência de um porto, de uma saída portuária do tamanho e do tipo que o Rio Grande do Norte requer. Não necessariamente algo que compita diretamente com o PECEM ou SUAP, que são basicamente as grandes soluções logísticas portuárias da nossa região, que é o Nordeste Setentrional, né? Então, desde Pernambuco até o Maranhão,
tudo gira em torno de Pecém e Suape, um pouco ali do porto de Itaqui também no Maranhão. No Rio Grande do Norte, a gente não pode ter a pretensão de ter um porto do tamanho de Pecém ou de Suape, até porque nossas condições naturais não permitem. Mas nós temos o dever de buscar uma solução portuária adequada para também não ficarmos completamente confinados em relação ao resto do mundo e de costas para os grandes mercados mundiais, que é o que faz com que uma fábrica de um aerogerador, de turbina eólica, etc., se instale aqui. Ela não vai se instalar jamais no Rio Grande do Norte apenas para vender para o Rio Grande do Norte ou para o Ceará. Aquele mercado ele basicamente vai preencher um período da atividade da empresa, mas logo depois, ali ao longo de uns 7 ou 10 anos, a empresa não se sustentaria mais só com o mercado local. Portanto, nós temos que reunir condições para que essas empresas entrem, supram os mercados locais, regionais, mas também tenham condições de exportar esses equipamentos depois. Perfeito. Ainda sobre esse assunto, a curto e médio prazo, quais seriam a solução para se driblar, digamos assim, essa limitação portuária? Olha, a curto prazo não existe, né? A médio prazo, a gente deveria trabalhar, e isso não quer dizer que a médio prazo não quer dizer que tenha que começar a médio prazo, você tem que começar agora. Aliás, já está devendo, já devia ter começado há tempos, né? Mas a médio prazo, com resultados de médio prazo, você teria que, primeiramente, deslindar a solução ideal. Ou seja, no Rio Grande do Norte existem lendas e histórias sobre capacidade de fazer porto, de calado, até falam em falha geológica no litoral norte. Na verdade, é um erro técnico, que é uma fossa oceânica, não é uma falha geológica, mas, enfim, que haveria locais adequados, outros locais possíveis. Nós sabemos também que há intempéries muito sérias, mesmo havendo calado, você tem outras coisas a considerar, correntes marítimas, vento, que é justamente o que funciona para a eólica, talvez não funcione tão bem para um porto marítimo em mar aberto, vide o Porto Ilha, por exemplo, que é o Porto de Sal, onde você tem vento, só que o vento leva sal para o mar. Olha, o sal do mar veio, do mar voltando, não causa problemas ambientais. Agora, ferro, calcário e outros minérios, você jogar num Porto Ilha ao léu, no vento e no sol, é uma coisa muito mais desafiadora. Então, a solução não é fácil. A solução que o CERN, por exemplo, apresentou no início do ano de 2015 ao governador Robson, oficialmente, foi revisitar essas alternativas todas de novo, com especialistas e tal, de forma que, cabalmente, se eliminem os delírios e os sonhos e se trabalhe apenas nas soluções realmente quase viáveis, porque solução viável o Rio Grande do Norte de fato não tem. O que é bom para nós em termos de praias, de acesso, de vento, de sol, é ruim para a solução portuária. Então a gente não tem um local ideal 100%, a gente vai ter que trabalhar um local que seja, digamos, 80%, 70% ideal e fazer muito esforço para compensar o resto. E a nossa solução proposta foi a expansão do rio, do porto aqui no Rio Potengi, para o outro lado da margem, onde existe uma espécie de uma ilha, península, já totalmente degradada por atividades passadas de camarão e de sal, dentro do próprio Rio Potengi, agregando à cidade uma possibilidade de crescimento econômico, de integração com o aeroporto São Gonçalo do Amarante, com um ramal ferroviário vindo diretamente de Açu para dentro da região metropolitana de Natal e desenvolvendo ali um porto especificamente construído para granéis e para contêineres, mas um porto de alto nível, sem, de novo, um porto em área protegida, que seria uma raridade em termos do Nordeste setentrional, porque todos os demais são em mar aberto, né? Então a gente teria algumas especificidades que fariam do nosso porto um porto especial e um porto integrado com a economia do Rio Grande do Norte. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. Estamos de volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar. Se você perdeu alguma entrevista aqui do programa Conexão Potiguar, pode acompanhar através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista. Em relação aos governantes, fala-se muito, já se analisou isso, os setores produtivos, os sindicatos falam muito que os governantes potiguares não pensam o Rio Grande do Norte a longo prazo, em 20, 30 anos. Isso já foi muito debatido. Como é que pessoas que pensam o Rio Grande do Norte, como é o caso do CERN, que é um centro de estudos e estratégias, analisa e vê essa posição dos governantes? Existe a expectativa que os governantes, de modo geral, tenham essa sensibilidade de raciocinar o Rio Grande do Norte ao longo e longuíssimo prazo?
Olha, eu acho que isso é mais um argumento daqueles que um pouco para desviar da real causa das coisas. O fato de você imaginar que um governador seja eleito, fazendo campanha, discutindo com o povo, tendo especialistas ao seu lado, né, secretários, então, qualquer que seja ele, estou falando de questão de viés político, e ele, de fato, sente na cadeira de governo e não consiga pensar o Rio Grande do Norte futuro, é um pensamento extremamente simplista e sem muito fundamento, né? Quer dizer, você não consegue imaginar que alguém assuma o governo do Estado e não consiga pensar o futuro. Então, eu me recuso a acreditar que essa seja a verdadeira causa. Eu prefiro acreditar, e de fato observo isso já há muito tempo, conheço o Rio Grande do Norte já há bem 15, 20 anos, e a gente tem exemplos de visionários como o governador Cortez Pereira, que é sempre situado assim como uma pessoa que viu coisas antes, mas não pôde fazer. Quer dizer, o que é que fazia um governador falar de vento há muito tempo e não ter feito coisas relacionadas com energia eólica? Ou falar de portos, ou de reorganização fundiária, como os projetos da Serra do Mel, projetos visionários que acabaram, de alguma forma, ou se deteriorando ou não acontecendo. O fato é que eu acho que nos deixamos contaminar por interesses locais acima dos interesses nacionais ou até mesmo estaduais como um todo. Não é? Então, normalmente, quando surge uma moda ou alguma obra da vez no Rio Grande do Norte, você repara que todo mundo passa a se interessar por ela. É estádio de Copa do Mundo, é aeroporto, é sal, é camarão, todo mundo passa a falar daquilo e alguns, inclusive, passam a investir diretamente naquela atividade, o que provoca, por vezes, ciclos econômicos que se suicidam por excesso de oferta. Isso no Rio Grande do Norte é muito comum. Isso vai desde loja de carro até carcinicultura e outras coisas. Então, na verdade, a gente sofre um pouco de um planejamento de que cada um ocupe o seu espaço e espere a hora de ganhar, né, na hora que o ciclo de fato se desenvolver. Porque o que costuma acontecer aqui é que não só as lideranças políticas, como lideranças em geral, as pessoas acabam se entusiasmando, ou por entusiasmo ou por ganância, e acabam matando a galinha dos ovos de ouro antes dela pôr os ovos. E isso vem de formas diversas, vem através desde ameaças diretas até burocracias excessivas, complicações e até de interesses mesmo, de participação, que acabam não se conciliando e acaba o povo brigando e aí não é para ninguém. Vem aquela frase antiga de que o camarada dá 200 para o sujeito não fazer um negócio de 20. Né? Então, enfim, esse eu acho que é o problema. Não é questão de não pensar o futuro, é que quando se coloca um projeto essencial, como uma questão de um porto como essa, se essa questão for para uma página de jornal, 10 dias depois você já tem um monte de gente brigando em cima para saber quem é o dono daquela obra, quem vai fazer, quem é o político responsável, quem é o padrinho, quem não é. E a coisa não aconteceu ainda. Né? Quer dizer, o bacana seria que a gente tivesse um esforço conjunto, grandioso, para se fazer determinadas coisas que são importantes e que no final aí as pessoas até se estapeassem para saber quem deu mais por aquilo, mas que a coisa já tivesse feita. Né? Agora, antes de fazer, as pessoas brigam e acabam que as coisas não saem do papel. Perfeito. Em relação a esses projetos que todos falam durante algum tempo, falou-se muito do hub de cargas a ser instalado no aeroporto de São Gonçalo. Em que pé atualmente se encontra e qual seria a importância dele? Como o senhor mensura a importância dele para o Rio Grande do Norte? Esse é um exemplo clássico do que eu estava dizendo aqui, né? Quer dizer, o aeroporto que no início foi concebido como um aeroporto de cargas e para ser um hub de cargas para a América Latina, para o norte da América do Sul como um todo, e que depois foi sofrendo distorções, mérito de uns, mérito de outros e demérito também. Ele ressuscitou uma bela época, alguém lembrou desse projeto, trouxe à tona. Depois que ele virou o projeto da moda, ele começou a sofrer distorções, inclusive por questões de cronograma para estar pronto durante a Copa, por vaidades de colocação de nome desse ou daquele. Enfim, acabou virando um jogo político, quem é que dá mais, quem é que fez mais pelo aeroporto. E no final se perdeu um pouco do que era o aeroporto, né? Questão da concessão mesmo, da própria concessão privada, enfim. E acabou se distorcendo para um novo aeroporto que substitui o antigo, que era um aeroporto que nem era antigo, era um aeroporto que tinha acabado de ser reformado, um aeroporto que apresentava qualidades enormes para uma cidade turística como Natal, confortável para os seus habitantes, próximo da rede hoteleira, e que acabou sendo substituído em totum por um aeroporto novo, cuja pretensão era ser um hub de carga, que é justamente um aeroporto contrário
a grande circulação de passageiros. É um aeroporto operacional, um aeroporto que tem as entranhas compostas de máquinas e de procedimentos logísticos que normalmente são avessos à população circulando entre elas. Então, a concepção do aeroporto São Gonçalo da Amarante original, inclusive a própria pista, que a gente se gaba de ser a maior largura da América Latina, etc., do A380, acabou se perdendo. Para que você quer uma pista daquela para pousar os mesmos 737s e A319, 320 de sempre, da TAM e da Gol. Você não precisava desse processo todo. Esse processo todo se deu com vistas à instalação de um hub, como eu disse, de cargas para toda a região, ou a sub-região, e com isso a gente geraria empregos de outra natureza e de uma cadeia muito mais importante, que seriam empresas de web commerce, empresas de embalagem que vêm com elas, todos aqueles armazéns de empresas que a gente conhece, eu posso falar aqui porque nenhum deles é problema de patrocínio, a Amazon, Netshoes, todo mundo que vende pela internet grandiosamente, tem grandes armazéns onde tem muita gente ali ajudando a empacotar, a faturar, a embalar. Então, todo esse processo era o grande resultado de um grande aeroporto de carga. Então, você tem que contar com transporte, empresas de logística, de carga, empilhadeira, enfim, todo esse processo. E mais, eu me lembro das discussões iniciais de São Gonçalo do Amarante, que eu participei também, bem no começo no governo da governadora Vilma, da reconcepção desse aeroporto, antes dela ser distorcida, que nós falávamos até de desenvolver polos de perecíveis, por exemplo, de floricultura, perecíveis até vinculados à carcinicultura, produtos nobres, produtos refrigerados, produtos de alto valor agregado que podem ser mandados por via aérea para todos os mercados do mundo, né? E isso tudo se perdeu. Isso se perdeu por justamente, mais uma vez, uma distorção de discussão, de fogueira de vaidades, de interesses específicos, de quem fica com o terreno perto de onde, de especulações, e aí a gente acaba arriscando-se a ter um elefante branco, né, ali dentro, e agora tendo o desafio, que eu acho que é perfeitamente possível de contornar, de revisitar esse conceito original, inclusive com a concessionária, que tem todo interesse, porque não tem interesse em ali perder dinheiro, e retornar com a história dos Correios, com a Lufthansa, que já estão operando, e ver as novas situações, o hub da TAM, outras companhias de carga e, de novo, todas aquelas indústrias que eu falei do web commerce. Perfeito. Com todas essas dificuldades que o Rio Grande do Norte tem, com esses problemas de planejamento, ainda vale a pena se investir aqui? Se alguém de fora pedisse um conselho ao senhor, o senhor daria o conselho de investir no Rio Grande do Norte em relação a energias renováveis? Não só em relação a energias renováveis, como a qualquer coisa. Claro que se o camarada for de uma siderúrgica, eu vou pensar duas vezes, porque eu não sei, e aí é uma opinião minha, se o modelo clássico de desenvolvimento é o modelo que o Rio Grande do Norte quer. Eu prefiro ver o Rio Grande do Norte como uma Flórida do Brasil, uma Flórida brasileira, que se desenvolve sem a necessidade de grandes indústrias poluentes ou carbono dependentes, e, portanto, então, por isso energia eólica, por isso, eventualmente, você aproveitar a qualidade de vida que o Rio Grande do Norte oferece para trazer pessoas e serviços. Por exemplo, Natal poderia ser um centro hospitalar importante, porque as pessoas melhoram de saúde quando vêm para cá, isso é visível. A gente vê qualquer visitante que vem aqui, passa bem aqui, o ar é limpo, é puro, é seco, mais seco que outras regiões do Brasil, tem sol, né, é arejado, o vento mesmo purifica o ar, né? Depois nós temos aí uma situação de acadêmicos, né, de uma cidade que poderia também atrair, ser um polo estudantil importante, com investimento forte nas universidades e escolas, porque aqui é fácil estudar, é confortável, o sujeito vai para casa de bicicleta, vai almoçar em casa, volta para o laboratório, para a faculdade, enfim, é possível criar condições de que a nossa Flórida brasileira atraia, por exemplo, também residência de pessoas aposentadas. Todo mundo no sul que eu conheço, São Paulo, Rio e tal, quando você fala que é de Natal, que mora em Natal, a pessoa diz, eu quero morar lá quando eu me aposentar, eu quero ter uma casinha no meio da praia ou no interior. Então, é um sonho de consumo do brasileiro vir morar no Nordeste e, mais propriamente, em Natal, por ser a capital simpática e pequena, do tamanho certo. Por isso, nós não podemos deixar, sobretudo em qualquer coisa em relação ao investimento, a única coisa que a gente não pode deixar de acontecer é a degradação da qualidade de vida no Rio Grande do Norte. Por isso que a gente fica preocupado quando a gente vê, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, desenvolvimento econômico, atração de investimento, mas quando a gente vê a degradação da segurança pública, dos serviços públicos, educação e saúde, principalmente,
Isso implica, e principalmente da parte de vigilância ambiental, fiscalização, tudo isso, quando ela é, às vezes, um pouco vilipediada aí por alguns interesses ou outros, e os debates se acirram demais, acaba se atacando o setor ambiental, esse processo todo resulta em degradação da qualidade de vida, em última instância. E isso é péssimo para nós, porque o grande atrativo do Rio Grande do Norte são os seus recursos naturais e a sua qualidade de vida. A qualidade de vida que ele oferece, tanto para se trabalhar quanto para se viver. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Cefas Carvalho para a Conexão Potiguar. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.